Fala galera, sejam bem-vindos a mais um CIE Cast. Hoje eu tô com dois convidados que vão falar de um tema que é muito importante para você, jovem, mas também é muito importante para você, empresário. Afinal de contas, o nosso tema é crucial para integrar jovens ao mundo do trabalho, proporcionando simultaneamente aprendizagem teórica e prática. Essa política pública promove inclusão social, reduz a taxa de desemprego juvenil e também fomenta o desenvolvimento de habilidades essenciais, contribuindo de forma significativa para a formação de uma força de trabalho qualificada e preparada para os desafios do trabalho na sua configuração atual. Já sabe do que a gente está falando, né? Hoje a gente vai falar sobre aprendizagem profissional. Então, se a sua empresa ainda não contrata aprendizes, ou se você, empresário, ainda não conhece os programas de aprendizagem desenvolvidos pelo CIE Rio, fica ligado que o QR Code na tela está disponível para você conhecer, saber mais sobre o nosso trabalho, e a nossa equipe vai entrar em contato com você. Bom, pessoal, antes de a gente continuar aqui, iniciar, na verdade, o nosso bate-papo, já vai dando like na nossa transmissão, se inscreva no canal, ativa o sininho e siga o CIE nas redes sociais. Bom, pessoal, meu convidado hoje para falar aqui sobre os nossos programas, sobre o trabalho desenvolvido no CIE Rio, é nada mais, nada menos do que o nosso CEO, Luiz Gustavo Coppola. Seja bem-vindo, Luiz, boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Luan. Obrigado pelo convite. E é uma grande oportunidade de a gente falar um pouco mais do que o CIE Rio fez até hoje, o que nós estamos fazendo agora e aonde nós queremos chegar. Obrigado pelo convite. Pessoal, minha segunda convidada é a gerente de aprendizagem aqui do CIE Rio, a Luciane da Cruz. Seja bem-vinda, Luciane, que alegria ter você aqui. Obrigada, Luan. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou suspeita, né? Estou nessa casa há muitos anos e à frente do programa de aprendizagem, uma inclusão tão importante para o jovem no mundo do trabalho, mas também algo super importante para que as empresas possam se desenvolver cada vez mais. Tenho certeza que o programa Jovem Aprendiz contribui dessa forma. Perfeito. Luiz, eu acho que uma coisa que a gente pode começar falando sobre o programa de aprendizagem, que é muito importante para que ele seja executado com excelência, é a questão da estrutura. Né? Acho que a gente precisa ter uma estrutura que seja compatível com aquilo que o mercado exige, com aquilo que a formação dos jovens exige, para que a gente possa executar esse programa da melhor forma possível. E hoje o CIE tem investido bastante em estrutura, não? Sem dúvida, Luan. É muito importante que o ambiente educacional que vai acolher esse jovem aprendiz, ele esteja adequado, né? Que ele não só esteja preparado nas questões pedagógicas, que a Luciane pode colocar, né? Porque o programa de aprendizagem é um programa de formação profissional. Sim. Nós seremos a primeira entidade a capacitar esse jovem para o mundo do trabalho, né? E para a grande maioria desses jovens, é o primeiro emprego, ou é o primeiro emprego formal, ou é o primeiro emprego que ele vai poder aplicar ali e desenvolver suas competências. Então, a parte pedagógica é muito importante, o conteúdo, a metodologia, a formação dos nossos educadores, né, a estrutura, os nossos laboratórios de informática. Então, tudo isso é muito importante. Além disso, os nossos polos de capacitação. O CIE usa uma metodologia que é muito interessante. Nós temos polos próprios, então nós temos prédios, nós temos salas que são do CIE, ambientes do CIE, onde esse jovem ele é capacitado. Mas nós temos também uma parceria com as instituições de ensino. É uma parceria que permite a gente ter uma capilaridade muito maior. Hoje o CIE Rio tem 20 polos de capacitação no estado inteiro do Rio de Janeiro e vamos abrir mais polos, não é? Nós estamos já, o próximo polo de capacitação nossa será ali entre Jacarepaguá e a Barra. Né? Hoje mesmo eu tive a oportunidade de ver um imóvel. Junto com a Luciana, a gente vai abrir mais um polo. Mas por que a gente também usa esses espaços educacionais, né, em grandes parcerias com universidades? É para o estudante nosso, para o nosso aprendiz, ele já ir se enxergando no ambiente universitário. Se familiarizando. Se familiarizando. Ele perceber que aquilo que era uma coisa muito distante para a realidade dele, de cursar uma faculdade, de sentir aquele ambiente universitário, conhecer o laboratório, conhecer a biblioteca, as graduações daquela faculdade, passa a ser uma coisa do dia a dia dele, né? Você sabe, Lua, que muitos dos aprendizes hoje do CIE é o único componente da família que está numa universidade.
porque a universidade foi uma coisa muito distante para os pais, para os irmãos mais velhos. Então, quando eles estão naquele ambiente, que é um polo de capacitação do CIE dentro de uma universidade, ele começa a entender um pouquinho mais a importância do Enem, do ProUni. Então, ele começa a perceber que aquilo não é um mundo tão distante, e aí ele vai para um vestibular e entra na faculdade. E aí, entrando na faculdade, o mundo vai se expandir mais ainda, né? O mundo já se abriu para ele quando ele entrou no programa de aprendizagem. E quando ele entra na faculdade, as possibilidades, o mercado de trabalho, o mundo globalizado vai se abrindo mais ainda para esse jovem. Então, a estrutura é importante por isso. Além do que, existe uma legislação na aprendizagem que estabelece qual deve ser a carga pedagógica, o conteúdo, a parte prática, a parte teórica, a formação dos educadores. Então, por exemplo, hoje tem uma portaria que para cada 500 jovens, além do educador, naquele polo, você tem que ter uma equipe técnica de acompanhamento, né? Você tem que ter uma psicóloga, você tem que ter uma assistente social para dar o amparo a esse jovem. Então, tem uma legislação que estabelece isso, né? Por isso a importância também, né, já que o podcast do CIE tem uma audiência muito forte no setor produtivo, no setor empresarial, recomendar às empresas que procurem as entidades no estado do Rio de Janeiro, que são devidamente validadas pelo Ministério do Trabalho, não só validadas, mas são acompanhadas pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, e que conheçam os polos de capacitação, onde o seu aprendiz, que é seu empregado, é seu funcionário, numa contratação diferenciada, num contrato especial, mas é o seu empregado, numa contratação CLT, onde é que ele está sendo capacitado, né? Quanto tempo ele demora para chegar no polo de capacitação? O horário é compatível, não há conflito de horário entre o estudo, entre o trabalho. É muito importante que o empresário que contrata uma entidade qualificadora tenha essa preocupação e essa verificação. E o CIE, como uma das maiores entidades, quando se fala da empregabilidade da juventude no estado do Rio de Janeiro, tem esse compromisso e todos os dias nós trabalhamos para aprimorar isso. Perfeito. Agora, Luciano e Luiz, ele foi trazendo alguns pontos aqui da legislação que a gente pode aplicar na prática. Que do pedagógico ele também domina. Você vê que ele não está preocupado só com atendimento às nossas empresas parceiras, isso é muito legal. Claro. Verdade. O Luiz, ele trouxe alguns pontos muito importantes, né? E um dos que eu pesquei de primeira foi a questão da continuidade dos estudos que a aprendizagem proporciona para os jovens, né? Afinal de contas, a gente faz todo um acompanhamento da frequência e da evolução dos estudos do aprendiz para que ele não evada da escola. Afinal de contas, a aprendizagem ela prevê também matrícula e frequência à escola. Agora, essa é só uma das vantagens da aprendizagem, né, Lu? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre quais são esses pontos que a aprendizagem traz para além da formação profissional, que isso é óbvio, né, mas que também fortificam, fortalecem a formação do aprendiz. O Luiz falou desse ponto, né, da ampliação da escolaridade, isso é muito importante. A partir do momento que esse jovem está nesse universo, ele começa a ver também a possibilidade que ele tem de estar ali, né? Então, é fato que a aprendizagem contribui muito para essa mobilidade educacional, né? O Luiz colocou isso já muito bem, né? Ele, muitas vezes, é o primeiro da sua família que vai acessar uma universidade. Outro ganho, né, que se tem muito dentro da aprendizagem é a manutenção desses jovens na escola regular, como você colocou. E o CIE tem essa preocupação, né? É uma questão legal, é uma obrigatoriedade legal, mas independente de ser uma obrigatoriedade, o CIE reconhece a importância do estudo, né? A gente prepara um jovem para o mundo do trabalho, mas não adianta ele abandonar a escola. Então, a gente realiza o acompanhamento escolar desse jovem semestralmente. E todo o acompanhamento, Luan, do processo formativo desse jovem, né? Então, ao longo de todo o período de contrato, ele é avaliado tanto na formação teórica quanto na formação prática. Existe uma gestão compartilhada entre CIE e empresa, porque é uma via de mão dupla. Então, acho que esse é o grande ganho que o programa tem, né? Essa concomitância entre teoria e prática. Essa formação que vai para além de um único espaço, né? Então, acho que isso são pontos relevantes e vantajosos que a gente tem na formação do aprendiz. E afinal de contas, com toda essa estrutura com toda essa estrutura de acompanhamento, de formação, né, isso envolve
muito mais do que simplesmente contratar um aprendiz e colocá-lo num local qualquer, né, Luiz? Agora, para as empresas que ainda não contratam aprendizes, muitas empresas elas entendem que é mais vantajoso pagar uma multa de uma fiscalização do que preparar e formar um aprendiz, porque de repente dá muito trabalho. O que você tem a dizer para essas empresas, Luiz? Então, é um pensamento bem equivocado, né? Porque as empresas precisam formar novos trabalhadores, novos colaboradores. Não é precisam, é uma realidade. Você tem uma rotatividade, um turnover numa empresa, às vezes uma empresa maior, depende do segmento, menor em outro segmento, mas de toda forma as pessoas se aposentam, as pessoas mudam de atividade, a empresa cresce, né? Abre uma nova filial, abre uma nova unidade, então ela precisa de trabalhador. Não vai encontrar esse trabalhador pronto. Você pode encontrar alguém que tem uma experiência profissional, mas não necessariamente no negócio, na cultura daquela organização. Então, a aprendizagem é um programa de porta de entrada dos futuros colaboradores daquela organização. Então, uma empresa que tem um RH estratégico, ela pensa nisso. Eu vou ter um jovem aqui, o programa de aprendizagem ele pode durar 12, 17, até 24 meses, né? A Luciane pode falar um pouco mais, que é um período suficiente para a empresa identificar se aquele jovem, aquela jovem, ele está adequado, ele está engajado, ele faz sentido continuar na organização, ajudar no seu desenvolvimento, perceber que ele adquiriu a cultura daquela empresa, que ele tem sim um alinhamento de expectativa de acordo com aquela empresa e contratá-lo depois desses 2 anos como seu funcionário, né? É um período de experiência longo, né? Um período de namoro, vamos chamar assim, né? Então, quando a empresa, você disse da empresa pagar a multa, vai ser uma situação interessante. O programa Aprendiz deve ser o único programa que eu conheço em que ninguém se arrepende de utilizar esse programa. Então, não tem empresas que começam a contratar aprendizes que se arrependem de dar essa oportunidade para o jovem. Pelo contrário, aquela empresa que começou timidamente, você sabe disso, Luan? A legislação estabelece no mínimo 5% do quadro de colaboradores como aprendiz, no máximo 15%. Bom, se entende que se não é um programa que a empresa vê uma vantagem financeira, de gestão de recursos humanos, a empresa ficaria sempre nos 5%. E hoje, no CIE, é muito comum a gente ver empresas se aproximando dos 15%. E muitas vezes a gente tem que controlar, olha, você não pode contratar mais um, não, você já está em 15%. Ou seja, quem usa o programa, a empresa que usa o programa, ela fica muito satisfeita. Nós não temos no CIE ex-clientes do programa de aprendizagem, não é? Porque quem usa o programa vê os benefícios na formação de novos colaboradores, na atração de talentos, benefício financeiro também, porque o aprendiz é uma força de trabalho com um custo mais reduzido, né? Há uma renúncia fiscal por parte do executivo, né? Dos governos, né? A renúncia fiscal, hoje você tem cargos sociais e trabalhistas muito mais baixos. E também nós não vemos jovens que foram aprendizes e que não gostaram do programa, ou que se arrependeram. Pelo contrário, né? A aprendizagem, como a gente falou, abriu a visão desses jovens, né? Abriu o mundo para esses jovens, né? Muitos continuaram na empresa, muitos fazem carreira naquela empresa. Se ele não for aproveitado naquela empresa, ele vai para um segundo processo seletivo muito melhor preparado, com experiência. Então, a empresa que hoje não contrata um jovem aprendiz, mesmo ela tendo a obrigação legal, como a Luciane colocou, eu acho que é pura desinformação. É uma resistência ao novo, talvez uma resistência porque é um programa de ação afirmativa, é uma lei de cotas, e às vezes pode passar a impressão para a empresa de que isso é uma obrigação social do governo, e não é. O programa de aprendizagem é a melhor forma de você descobrir novos talentos, é porta de entrada para novos talentos. Essa é a minha opinião. E a empresa que investe, né, Luiz, ela tem uma redução da rotatividade de funcionários. Ela não precisa investir tanto em formações e treinamentos, porque esse jovem vem
nesse processo de construção, né? Então, esse é um ganho, né, que a empresa também tem. Ali ela está preparando os futuros profissionais que podem assumir posições muito estratégicas dentro daquela organização. E olha só, Luciane, como muito bom que você colocou. Olha só como um programa de aprendizagem, como um programa de treinamento, ele tem um reforço que as empresas às vezes não percebem, que é a participação da entidade qualificadora, no caso o CIE. Então, enquanto esse aprendiz está na empresa, contratado, 4 dias na semana em atividade prática, 1 dia na semana ele está no CIE. Então, ele está passando por uma reciclagem profissional permanente de postura, de atualização tecnológica, de uma boa conduta nas redes sociais. Se esse trabalhador daquela empresa, que o aprendiz é um trabalhador daquela empresa, se ele tem um problema de comportamento na escola, o CIE vai ajudar. Se ele tem um problema com a família, o CIE vai ajudar. Então, são duas forças, empresa e CIE, como entidade qualificadora, ajudando na formação desse jovem durante até 24 meses. Então, não tem como um processo desse não chegar ao objetivo maior, que é qualificar o futuro profissional daquela organização. Perfeito. Agora, Luciane, de nada adianta a gente ter toda essa estrutura física, né, ter os polos de capacitação, as salas, as parcerias com as universidades, se a gente não tiver um corpo docente qualificado, né? Verdade. Luan, eu me orgulho muito de falar que a gente está numa instituição, o CRI investe muito, né, nessa equipe, tanto a equipe técnica docente quanto a equipe de apoio, porque a empresa precisa, na verdade, da atuação dessas duas frentes. Então, hoje a gente tem profissionais qualificados, né, de diversas formações, e essa diversidade é muito importante para a gente estar hoje ofertando tantos cursos, né, diferentes que a casa tem. A gente tem uma equipe com um conhecimento e um know-how grande, não só na legislação, mas também todo o itinerário formativo que esse jovem tem ao longo do programa. Então, isso é um ponto forte que o CIE tem no programa de aprendizagem. A equipe qualificada. E é importante a gente ressaltar também que para executar um programa de aprendizagem, a gente precisa que aquele colaborador que esteja participando do corpo técnico docente tenha uma formação interligada com aquele programa ou um saber notório, né, naquela área. Sim. É uma exigência legal, né? Para você atuar, você tem que ter o respaldo do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, assim, todos os nossos cursos estão registrados e validados pelo Ministério do Trabalho. Acho que o Luiz até comentou isso. E nessa validação, Luan, é uma exigência do Ministério que o curso que a gente está depositando ali tenha profissionais com conhecimento ou com uma formação técnica, né? Então, ou a pessoa traz esse notório saber do mercado, né? Ele tem uma vivência, uma experiência que ele já traz, ou ele tem uma formação compatível com aquele curso. Perfeito. E, Luiz, muito se fala hoje sobre o bem-estar, né, do colaborador. E eu não falo só da aprendizagem, não. Qualquer colaborador, a empresa precisa ter uma preocupação com o bem-estar biopsicossocial, né, do seu colaborador. E o aprendiz, que é um jovem que está em fase de desenvolvimento, mais ainda. E o CIE, buscando cada vez mais aprimorar, né, esse bem-estar, essa preocupação com o bem-estar, firmou uma parceria importantíssima no que diz respeito à saúde do jovem aprendiz, com a Arca Saúde, não é mesmo? Sim. Como você colocou, o CIE tem um compromisso com esse jovem, né? Então, até um passo atrás, né? A gente faz um acolhimento desse jovem. Todo jovem que procura o CIE, muitas vezes até acompanhado dos seus pais, responsável, ele passa por um processo de orientação, que é o nosso acolhimento, para ele entender o que é essa política pública voltada para a inclusão da juventude no mercado de trabalho, que é o programa de aprendizagem. A família entender o que é isso, né? Ele entender que, por mais que o CIE seja um ambiente educacional, ali é considerado como ambiente de trabalho, com as suas regras, horário. Existe um conteúdo programático, né, que ele tem que receber. Então, é um ambiente de trabalho, né? A família tem que entender o que é o seu filho estar indo numa empresa 4 dias na semana, aí vem no CIE, recebe salário mínimo, que a gente até pode pensar que é uma remuneração baixa perante outras possibilidades que tem no mercado, né, mas possibilidades que não dão segurança, não é um emprego seguro, não vão dar uma carreira para aquele jovem. Às vezes, até na informalidade, ele pode receber mais do que um salário mínimo hora.
mas naquela informalidade ele vai passar a vida na informalidade. Então, o CE faz primeiro um acolhimento desse jovem e um trabalho com a família para apoiar o jovem nessa jornada, né? E claro que também é papel do CIE fazer o desenvolvimento desse jovem, prepará-lo para encaminhar para um processo seletivo. Então, se ele precisa melhorar um pouquinho a redação, se ele precisa conhecer um pouco mais de informática, postura profissional, ajudamos, inclusive, a preencher o currículo, a gravar um vídeo de apresentação, simular uma entrevista. Então, o CIE trabalha muito com esse jovem antes de mandá-lo para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho é cruel. O mercado de trabalho, ele quer contratar as melhores pessoas, aquelas pessoas que estão mais preparadas, né? Aquelas pessoas que têm um brilho nos olhos, aquela pessoa que se informou do que é aquela empresa, que segmento que ela atua, se ela é uma empresa nacional, multinacional, se ela é uma empresa só do Rio de Janeiro, quais são os concorrentes. A gente prepara o jovem para que ele vá nessa entrevista bem preparado, né? E aí ele é contratado. Então, durante o processo, como eu falei, ele vai passar um dia na semana no CIE. Lá ele pode, a qualquer momento, poder falar com a nossa psicóloga, com a nossa assistência social, compartilhar uma situação ou do trabalho, ou uma situação de conflito familiar, ou uma situação na escola, e ele vai ter o devido encaminhamento, ele vai ser amparado. Mas só isso não basta, né? A gente sabe que essa juventude hoje, eu acho que antes da pandemia, mas com a pandemia se agravou, todos nós temos questões que nos incomodam, questões psicológicas, questões das redes sociais, questões da urgência, da pressa, de que tem que ser tudo para hoje, a competição, a concorrência, a cobrança, né? São muitas pressões, né? As notícias que a gente recebe, né? Dificilmente a gente vê um telejornal e vê notícias positivas, né? A gente só vê que está tudo indo para a calamidade, né? Aliás, acabamos de ver aí a calamidade que aconteceu lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, com isso, e preocupado com isso, o CIE firmou uma parceria com uma empresa de telemedicina, que é a Arca Saúde, em que o jovem ele pode usufruir dos benefícios normais da telemedicina, né? É uma consulta por vídeo, receitas, que também hoje você recebe via SMS, descontos em farmácias, mas o mais importante dessa parceria é o atendimento psicológico. Então, o jovem ele pode fazer uma consulta por vídeo individual com uma psicóloga, né, além do apoio que ele tem do CIE, mas ele pode, no momento mais reservado, falar com uma profissional e ser orientado e dependendo da situação, até o CIE pode encaminhá-lo para a rede de assistência social. Então, é um serviço diferenciado do CIE, né? Esse benefício não está hoje na legislação, mas o CIE sempre ele vai além da legislação, né? Quando for algo em favor do jovem, e melhorar as condições daquele jovem, o CIE estará atuando, né? E a Arca, a gente começou, a gente está muito feliz, a gente fica muito feliz que o jovem tenha aproveitado desse benefício, né? Tenha achado um caminho para ele ali colocar suas angústias, suas dúvidas, suas preocupações com um profissional, né? Com um profissional que vai poder orientá-lo. Essa é uma das ações que nós fizemos aqui no Rio, começamos no ano passado, e pretendemos fazer outras que venham a favorecer o jovem aprendiz do CIE. Perfeito, importantíssimo, né? E a empresa que ainda não aderiu a essa parceria com a Arca Saúde, acho que é importante ela saber que também não é nada exorbitante para ela aderir ao plano, né? Não. A gente tem uma negociação com a Arca Saúde que, com alguns reais, e eu falo mesmo alguns reais, porque vão pensar que é um plano de R$100 por mês, R$50 por mês, nada disso. Com alguns reais, a empresa pode oferecer esse serviço para os estagiários também. A gente está falando dos aprendizes, mas para os estagiários do CIE, basta nos procurar. O CIE é uma organização do terceiro setor, então a gente consegue criar um fundo favorável para esse tipo de parceria. Então, a empresa que tiver interesse em oferecer para o seu estagiário, para o seu aprendiz, um plano de telemedicina, um plano de atendimento psicológico, descontos em medicações nas farmácias, pode procurar o CIE, uma das nossas 15 unidades que nós temos no estado do Rio de Janeiro, a nossa central de atendimento, que a gente vai dar orientação e vamos levar esse benefício também para mais pessoas. Perfeito. Então, você que está nos assistindo, se você já é nosso parceiro e quer saber um pouco mais sobre a Arca Saúde para os seus estagiários ou para os seus aprendizes, o QR Code na tela também funciona, tá bom? Agora, Luciane,
Alguns dados do Ministério do Trabalho mostram para a gente que a maior parte dos programas de aprendizagem está concentrada em áreas administrativas. O que não é um pecado, né? Afinal de contas, a gente tem muitas empresas. Afinal, acho que toda empresa tem um setor administrativo, né? Então, é natural que isso aconteça. Agora, mais importante do que a gente ter também o administrativo, que ocupa a maior parcela do mercado no país, é a gente ter uma variedade de programas que atendam a empresas de diversos setores e também formem jovens, formem força de trabalho, para esses diversos setores, né? Sim. É fato, Luan. A concentração hoje no Brasil é no curso administrativo. Como você colocou, né, isso não é nenhum pecado, né, até porque é uma porta de entrada que vai preparar esse jovem para o mundo do trabalho, e seja no administrativo ou em outro curso, essas competências ele vai carregar para a vida. Mas hoje a gente tem uma variedade muito grande de cursos, né, assim, perante o que a gente já conhece aí no mercado. O CIE hoje tem 14 cursos, né, na área do varejo, operador de caixa, telemarketing, produção, logística, serviços bancários, repositor de mercadorias, o auxiliar de açougue. E a gente está sempre muito antenado com a demanda dos nossos parceiros. Então, a cada ano, a gente olha para essa demanda, o que o mercado está apontando, o que os nossos parceiros demandam, e a gente vai construir o nosso plano do ano seguinte, de qual curso a gente vai investir. Então, a gente está agora com 4 cursos novos já. Não vou dizer que nem na esteira, porque eles já estão cadastrados, a gente só está aguardando a validação. Então, a gente está aí com o curso de turismo e hotelaria, é um curso novo. Eu falei que a gente já tem um auxiliar de açougue, mas a gente cadastrou esse curso num arco mais amplo, e quando a gente fala arco, a gente está falando de uma composição de famílias de CBOs, então a gente vai atender o açougueiro, o magarefe, o desossador, são funções extremamente importantes hoje, né? Dentro de um supermercado, dentro de um restaurante, né? Dentro de um hospital, né, que tem ali também um restaurante que atende, né, todos os pacientes daquele hospital. Então, a gente está com esse curso que é o Indústria da Carne, o Asseio e Conservação, que é uma demanda real, né, as empresas desse segmento, eles têm uma cota muito alta, porque eles também têm um volume muito alto de colaboradores. Então, esse curso, em breve, já está aí. Esqueci algum, Luiz? Acho que não. Turismo e hotelaria, tantos, indústria da carne, indústria da carne, asseio e conservação. Esqueci, sim. Apesar de hoje a gente já atuar fortemente no varejo, é o nosso segundo maior curso. A gente tem o vendedor, o operador de caixa e nós temos o repositor de mercadorias. Nós cadastramos também, até para poder dar essa possibilidade mais ampla para o parceiro, o arco varejo. Então, no arco varejo, ele vai ter junto a formação de vendedor, operador de caixa, repositor, o atendente, o empacotador. Então, amplia mais as possibilidades de atuação desse jovem aprendiz dentro daquela organização. Isso é importante, né? Acho que é legal a gente destacar também que existem algumas outras modalidades, mas principalmente a modalidade de contratação em CBO, né, que é uma Sim. classificação apenas para aquela formação, e a contratação em arco, que engloba várias formações e também permite uma gama muito mais variada de atividades para esse aprendiz. Né? É rico para o jovem, né, porque ele, no processo formativo ele vai ter conteúdos voltados para cada CBO dessa. E também para a empresa, porque ele pode, né, fazer um rodízio de atividades dentro da organização, né? Experimentar esse aprendiz em várias posições e através desse experimento, inclusive, ver, não, aqui esse jovem se desenvolve melhor, se identifica mais aqui, né? Ele tem uma possibilidade melhor, então isso é bem positivo, o arco, e a gente tem investido bastante também na criação dos arcos. O turismo, ele é em arco. Interessante. É o famoso job rotation, né? Que a gente fala. Isso. E até como a Luciane colocou, até ela falou, falei todos, porque o CIE, Luan, ele não para. Ele olha o mercado, ele vê quais são as demandas, qual o curso que vai dar uma empregabilidade mais rápida para o jovem. A gente lá pensa o seguinte, eu tenho que ter programa de qualificação profissional que o jovem rapidamente vá para o mercado de trabalho.
que atenda um segmento importante, que possa gerar aí muitas oportunidades. Então, nós estamos com 15, se eu não me engano, esses 4 últimos, mas hoje mesmo eu saí de uma reunião de uma empresa que já me pediu para estudar mais 2, a área de clínicas, análises clínicas. Então, a gente ter aprendizes naquela atividade da coleta de sangue, de exames, claro, maior de idade, vamos estudar. E uma coisa nova, cuidadores de pessoas com deficiência, cuidadores de pessoas com mais idade, de idosos, né? Claro, a gente fica pensando assim, mas será que tem? E quando a gente percebe, tem mercado e tem pessoas que poderão se dar muito bem nessa atividade. Foi como o auxiliar de açougue, o açougueiro, né? Que a gente trouxe esse curso agora, né? É uma profissão que poucas pessoas vão colocar lá no seu perfil, olha, eu gostaria de ser açougueiro, ou advogado, ou engenheiro. Eu concordo. Mas é uma profissão extremamente valorizada, profissionais escassos no mercado de trabalho. Qualquer hipermercado, grande rede, quando abre uma filial, tem uma dificuldade enorme de encontrar esse profissional. E entre as posições operacionais de um supermercado, é a melhor remunerada. Então, nós estamos falando de uma profissão que vai ter uma boa remuneração para o jovem, que ele depois pode também abrir sua própria casa de carnes, boutique de carnes, seu próprio açougue. Então, o CE pensa muito nisso. Como é que eu vou gerar uma empregabilidade boa, sustentável e rápida para o jovem? Você tocou no ponto que eu ia trazer, né? Que o nosso programa de indústria da carne ele tem uma formação que, de imediato, tem uma remuneração bastante razoável, né? Então, agora... Uma outra coisinha que eu ia trazer, Luiz, é o seguinte: a empresa que investe mesmo, e eu não estou falando só financeiramente, não, né? Porque hoje muito se pensa na questão financeira, é óbvio, é importantíssimo, mas a empresa que investe em programas estruturados de aprendizagem, além da imagem corporativa, que dá uma alavancada também, ela consegue captar clientes que valorizem esse tipo de iniciativa, né? Sem dúvida, é uma empresa que no SG ela está muito forte no S, não é? É uma empresa que é social, é uma empresa que é inclusiva, é uma empresa que é diversa, não é? E esse investimento reflete não só no público externo, né, no seu grupo de fornecedores, mas também no público interno, né? Você imagina um jovem que aos 16 anos tem a oportunidade de trabalhar numa grande organização, numa empresa que estava fora dos sonhos daquele jovem, né? Muitos daqueles jovens que ou estão ainda no ensino médio ou terminaram o ensino médio estão fora do mercado de trabalho. E, de repente, ele se vê como um programa aprendiz numa grande empresa de alimentação, num dos maiores bancos do nosso país, porque temos convênios com todos, né? O CIE tem parceria com todos os bancos, numa grande multinacional, e ele se vê ali num ambiente desconhecido. Você imagina o quanto que esse jovem vai ficar grato por essa oportunidade e o quanto que ele vai devolver isso em produção, comprometimento. Ele vai falar bem dessa empresa em todas as suas rodas de relacionamento, na escola, como a gente vê muito lá no CIE, eles falando orgulho de que empresa que eles são, né? Isso é muito bom, né? Então, a empresa que faz esse tipo de investimento, ela tem um retorno ali, imediato. Além do que ela está formando o seu futuro profissional. Formar hoje um profissional no nosso país é muito caro. É muito caro. Os encargos sociais e trabalhistas são altíssimos, né? A gente vê grandes discussões aí na reforma do arcabouço fiscal, a questão da contribuição do INSS, os impostos, os encargos sociais e trabalhistas. Como o programa de aprendizagem ele tem uma série de renúncias, é uma formação de baixo custo e muito produtiva. E aí sim, depois desse período de até 2 anos, a empresa já sabe quem é o jovem que vai poder continuar, que tem vontade de continuar, que quer fazer carreira. Você aqui, Luan, já está convidando alguns ex-aprendizes que estão hoje muito bem colocados no mercado de trabalho, são gestores de recursos humanos de grandes empresas e contratam outros aprendizes para dar a eles a mesma oportunidade que eles tiveram. Aprendizes que são ex-aprendizes, que são empreendedores, que estão gerando a economia do nosso país. Então, é um programa muito bom,
para a empresa, é um investimento, um dos melhores investimentos que a empresa pode fazer para formar a nova geração de profissionais. Isso é importantíssimo. Aliás, você que está assistindo a gente, o Luiz falou sobre esses depoimentos, as pessoas que falam com muito orgulho de terem passado pelo CIE. Toda terça e quinta nas nossas redes sociais você vai conferir a nossa sessão, que é o nome que a gente deu, Sou Mais CIE Rio. São depoimentos e histórias maravilhosos de pessoas que passaram pelos nossos programas de estágio, pelos nossos programas de aprendizagem. E, tem gente que passou há muito tempo. Nós iniciamos a sessão com o nosso primeiro estagiário da história do CIE Rio. Inclusive, ele esteve aqui no nosso retorno, o Rousseau. Ele falou um pouco sobre a trajetória dele. Então, toda terça e quinta, se liga nas redes sociais do CIE Rio, que vai ter lá Sou Mais CIE. Uma coluna maravilhosa com alguns depoimentos emocionantes. Luan, até antes da gente continuar, acho que é importante colocar que esse investimento, né, vai até para além da questão da responsabilidade social e do cumprimento de cota, que é uma questão legal. É um posicionamento estratégico que essa empresa vai ter, né, porque é fato que em breve nós seremos um país muito mais de idosos do que de jovens. Então, se a gente não investe na juventude, quem vai tocar o seu negócio? Então, assim, investir na juventude é para já, né? Não é futuro, né? É para agora, porque a força de trabalho do país ele está na juventude. Lógico, todos nós representamos a força. Eu já passei bastante da cidade, mas a força de trabalho está em todos, é lógico, e acho que essa é a riqueza da diversidade, das diferentes gerações dentro de uma organização. Mas a mão de obra, a força está nos jovens que estão vindo por aí. Então, é muito estratégico você investir. Então, por isso que eu penso que é até para além da responsabilidade social, é para além do cumprimento de cota. É uma necessidade. Se você não investir, em algum momento o Luiz falou, né? É uma preparação. Nós não estamos prontos, eu não cheguei pronta, você não chegou pronta. E se a gente não faz esse investimento, amanhã, a gente já vive isso hoje, né? Muitas organizações já sinalizam a falta de mão de obra qualificada, né? A necessidade, às vezes, de trazer de um outro lugar, de um outro estado. Então, a gente precisa olhar para isso e, de fato, investir na juventude, porque os desafios são grandes, mas a potencialidade também é enorme. Né? São pessoas antenadas, são pessoas que estão ligadas à tecnologia, aos aplicativos, às ferramentas. Então, assim, eu acho que essa liga, né, de quem já está dentro de uma organização com os jovens que estão chegando dentro dessa organização, ela é, com certeza, receita de sucesso. É interessantíssimo isso. E para além de uma questão, como você falou, né, é uma questão estratégica, mas essa questão do envelhecimento ela é demográfica, a gente não tem para onde correr. Não. Né? A gente teve aí um ápice de uma juventude no Brasil, uma população jovem gigantesca que está envelhecendo. Bom, a expectativa de vida no Brasil aumenta, então, obviamente, a gente vai ter uma população um pouco mais envelhecida. Então, importantíssimo a gente investir na juventude. Agora, Luciane, a gente falou sobre acompanhamento escolar, a gente falou sobre a formação do nosso corpo técnico docente, a gente falou sobre a estrutura que o CIE Rio tem em todo o estado, mas eu acho que o programa de aprendizagem ele envolve muitas outras formas de acompanhamento, né? Tem todo um planejamento ali, óbvio, dentro do que é previsto pela lei, mas tem também todo aquele arcabouço que o CIE oferece para os seus parceiros no acompanhamento da aprendizagem, né? Sim, hoje vai para além dessa questão pedagógica, do acompanhamento do jovem. A gente também tem fortemente um trabalho de acompanhamento dos gestores daquela empresa, né? Para alguns é um desafio receber um adolescente, um jovem dentro da organização, mas o CIE se preocupa com isso. Então, hoje a gente oferece um encontro de formação desses gestores, a gente compartilha com ele as boas práticas que a gente já foi acumulando ao longo do tempo, e isso dá para ele uma segurança maior e um aproveitamento melhor também desse investimento que está sendo feito. Acho que outro diferencial que o CIE tem, Luan, é o vasto conhecimento que nós temos da legislação. A gente tem uma preocupação muito grande, é lógico que a gente tem um corpo jurídico dentro da casa, com todo esse know-how,
mas todos os colaboradores que hoje estão envolvidos na aprendizagem profissional têm essa preocupação em dar ao nosso parceiro e ao nosso jovem também, e à família desse jovem também, essa segurança jurídica do que é permitido, do que não é, como conduzimos uma situação, porque às vezes é falta de informação, né, precisa de uma orientação. Então, essa parte jurídica do CIE também é bem forte. O que mais que eu posso falar de diferencial? Acho que é importante a gente colocar que o CIE tem um corpo técnico, né, que envolve, então, na área educacional, nós temos os nossos educadores, que a Luciane já colocou aqui, não são só pessoas formadas em licenciatura, letras, mas nós temos engenheiros agrônomos, nós temos na área da gastronomia, que é realmente para ficar compatível com esses 15 cursos de formação profissional que nós temos. E a estrutura é muito grande, tem corpo jurídico, tem corpo técnico, tem corpo de consultores que dão suporte para as empresas, que dão orientação para as empresas, tem a área do acompanhamento social desses jovens, então tem toda uma estrutura para dar suporte. A gente chega no nível de detalhe que se o jovem tiver algum problema de comportamento na própria empresa, a gente é chamado para auxiliar naquele assunto e fazer aquele ajuste de comportamento. A gente acompanha nos laudos de avaliação. Então, como eu falei, se nós estamos lá fazendo acolhida ao jovem, nós também fazemos acolhida às empresas, aos gestores das empresas. Hoje nós temos empresas do programa de aprendizagem que tem 100, 200, 300, 500, 1.500 aprendizes. Imagina quantas pessoas estão envolvidas nesse programa lá dentro da empresa. Não é só a área de recursos humanos. Você tem o gerente de recursos humanos, você tem o gestor, você tem a parte da área de gestão de documentos, e o CIE dá suporte para todas essas pessoas. A gente dá as boas-vindas, a gente está acompanhando, a gente tira as dúvidas. Como eu falei, para que a empresa colha o melhor resultado dessa estratégia de formação de profissionais. Bom, Luciane, alguns dados do Ministério do Trabalho, que são bastante relevantes a gente compartilhar com o nosso público, eles mostram que no estado do Rio de Janeiro a gente tem um potencial aproximado aí para cumprir de cotas de aprendizagem de 82 mil vagas, né? Mas a gente não cumpre isso tudo. A gente cumpre cerca de 48 mil e o CIE Rio responde por cerca de 28% desse total. A gente tem 14 mil aprendizes em todo o estado do Rio de Janeiro, né? A gente já falou sobre os nossos polos de atendimento, mas para além disso, a gente também tem alternativas para os aprendizes que estão, para os jovens, na verdade, que ainda não são aprendizes, mas que residem naqueles municípios um pouco mais remotos do interior, em que não há muito desenvolvimento da indústria, né? Qual é essa alternativa? Então, Luan, a gente tem hoje a possibilidade do programa desenvolvido na modalidade à distância. Esse é um grande ganho, né? Como você falou, são municípios pequenos que não haveria para aquele adolescente, para aquele jovem, uma oportunidade de um contrato de aprendizagem, de uma formação, né, como essa no programa. Então, a modalidade à distância permite a interiorização da aprendizagem no nosso país, no nosso estado, no nosso país. Hoje o CIE tem todos os nossos programas que nós desenvolvemos presencialmente, nós temos cadastrados nos municípios que têm um potencial projetado pelo Ministério abaixo de 100 vagas. Então, a gente já fez esse cadastro, já temos todos esses cursos validados. Então, estamos em 20 polos presencialmente, de norte a sul do nosso estado. Então, a gente está lá em Itaperuna, a gente está lá em Angra dos Reis, mas hoje a gente está em 40 municípios dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. E isso amplia muito a possibilidade de atingimento, né, dessa meta que o Ministério tem. Muitos adolescentes e jovens hoje poderiam estar nessa experiência, nessa vivência, que é a primeira oportunidade que esse jovem tem, a porta de entrada dele para o mundo do trabalho. E nas pequenas cidades, é utópico nós pensarmos que vai ter ali uma entidade formadora com toda uma infraestrutura. A modalidade à distância, o EAD, é um caminho possível
para esses adolescentes e jovens. Então, a gente tem como atender empresas do segmento do comércio, né? Esses municípios, eles não têm grandes indústrias, como você colocou, mas ele tem os pequenos comércios, né? Ele tem o supermercado, ele tem as lanchonetes, porque a gente tem programas na área da alimentação. Inclusive, tem um curso novo, aproveitei para lembrar, o auxiliar de cozinha está saindo aí do forno. Sim. É o 16º curso. Luan, acho que é bom complementar a resposta aqui da Luciane, dizendo o seguinte: a lei da aprendizagem ela é uma lei que foi promulgada em 2000, não é? E ela veio sofrendo alterações extremamente positivas para atingir o objetivo dela. O objetivo dela é a inclusão da juventude no mercado de trabalho. O objetivo dela é ajudar as empresas a conseguirem novos funcionários, novos colaboradores. E ela veio sofrendo alterações positivas, trazendo segurança jurídica para as empresas. Se a gente lembrar, a grande mudança na legislação foi em 2005, quando alterou a faixa etária. Porque a aprendizagem no nosso país era para jovens de 14 a 18 anos. E em 2005 ela mudou de 14 a 24 anos. Para que as empresas, não só as empresas que têm mais atividades mais complexas, mas para um restaurante, uma atividade bancária, por exemplo, você tem o maior de idade, né? Num supermercado, você pode ter hoje operador de caixa, pode ser um aprendiz operador de caixa maior de 18 anos. No sistema bancário, aquele jovem que fica dentro da agência, dando atendimento, abrindo conta, ele é maior de 18 anos. Então, ali já ampliou a possibilidade. Aí a legislação foi trazendo também outras facilidades, como essa que Luciane colocou. Então, você tem no estado do Rio de Janeiro, com 92 municípios, é possível ter polo presencial para capacitação presencial em 42 municípios, aonde o CIE está. Nós estamos ali presencialmente em 42 municípios, podendo atender os aprendizes de 42 municípios. Mas 40 municípios são municípios pequenos, né? São municípios menores, em que a própria cota de contratação naquele município é abaixo de 100, né? O que não torna viável você ter ali um polo de capacitação, uma estrutura administrativa, um corpo técnico educacional. Então, a legislação trouxe, a portaria trouxe também a possibilidade, nesses municípios, que a capacitação ocorra à distância. O que é excelente, o jovem ele não precisa se deslocar daquele município até um outro, o tempo dele no percurso, as despesas com esse transporte. E o CRU já se habilitou, já se cadastrou para atender esses 42 municípios à distância. Uma outra possibilidade também que as portarias atuais, mais recentes, trouxeram, são aquelas empresas que têm a cota, mas às vezes elas não têm ou a estrutura física para receber aquele número de aprendizes. Vamos dar um exemplo aqui, uma empresa de transporte. Tem lá 2.000 motoristas, ajudante de motorista, carregador da mercadoria, e tem um escritório administrativo com uns 40 pessoas. Como é que você vai colocar, de repente, mais 40 pessoas naquela área administrativa? Não tem. Ou você tem empresas que têm atividades que são mais perigosas, uma pedreira, uma empresa de transporte de valores. Então, nessas situações, o Ministério do Trabalho ele permitiu o cumprimento de cota na modalidade alternativa. O que isso significa? Essa empresa, então, pode contratar esses aprendizes, cumprindo a legislação, e disponibilizar esses aprendizes para prefeituras, para organizações do terceiro setor, até para o próprio CIE, receber esses aprendizes e ali eles executar a atividade prática. Então, a legislação ela vai sofrendo os devidos ajustes, né, mediante cada realidade de cada região, né? Sem dizer que existe hoje uma possibilidade de uma empresa cumprir a cota numa filial dela, numa outra filial, a cota de uma filial, numa outra cidade dentro da mesma unidade da federação, dentro do estado do Rio de Janeiro. É isso para que a empresa realmente tenha um aprendiz lá como uma força de trabalho. Não é só contratação para cumprir uma cota de contratação. Esse é o menor dos motivos que uma empresa deve contratar aprendiz. Ela deve contratar o aprendiz para que ele seja uma força de trabalho, para que ele seja preparado para assumir um cargo, para assumir uma função e seguir a carreira dentro daquela organização.
É uma visão de negócio, né? E dentro do EAD, Luciane, não basta apenas a gente cadastrar também e validar o programa. A gente tem que ter também uma estrutura para poder prestar atendimento. Afinal de contas, são 40 municípios que estão atendendo esses jovens, né? Sim, nós temos uma estrutura tecnológica, né? Com uma plataforma que é adquirida pelo CIE, que acompanha esse jovem, porque às vezes a grande preocupação do EAD vai colocar um menino lá e deixar ele fazendo, e não é assim que funciona, né? Existem os momentos que são síncronos, que são aqueles momentos que está o instrutor ao vivo com o aprendiz, né? Onde ele está dando as orientações, tirando as dúvidas, fazendo um passo a passo com ele. Então, a plataforma também tem uma série de regras exatamente para que não seja burlado pelo aprendiz, do tipo, ele entrou na plataforma e eu volto para a cama. Isso não tem como acontecer, né? Pelo menos na nossa plataforma não tem. Se ele fica 2 minutos ali sem estar interagindo na plataforma, a plataforma derruba ele, né? Então, existem mecanismos, e eu sei que isso é uma grande preocupação, porque podem existir, talvez existam lugares que façam exatamente isso. Coloca o aprendiz numa plataforma e deixa ele seguir ali ao Deus dará. Né? E na plataforma que nós adquirimos, ele tem esses mecanismos de controle. Se ele tenta sair, por exemplo, antes do tempo dele de conclusão, a plataforma abre uma mensagem para ele: faltam tantos minutos, faltam tantas horas para você concluir a sua formação desse dia. Então, a gente procura, Luan, levar para o EAD as vivências que nós temos no presencial. Então, a acolhida que o Luiz falou com a nossa equipe da assistência social, ela também acontece com as famílias do EAD. A gente também tem o Papo Reto, que é um papo de olho no olho que a gente tem com os aprendizes, onde a gente fala dos direitos e deveres, né? A gente também faz no EAD. Então, a gente tem conseguido replicar. A pandemia trouxe para a gente um grande aprendizado, que foi levar para esse mundo virtual todo o processo formativo do jovem do dia para a noite. Então, assim, a gente já bebeu bastante dessa fonte na época da pandemia. Foi do dia para a noite que a gente teve que se adaptar. E o EAD, a gente só tem aprimorado cada vez mais o acompanhamento e essa entrega qualificada de uma formação que, de fato, prepara esses futuros profissionais, que são os nossos atuais jovens aprendizes. Maravilha. Agora, Luiz, a gente está caminhando para o final, mas para além da aprendizagem, o CIE Rio ele tem passado por algumas mudanças, por algumas inovações, né? A gente está num momento de bastante novidades. Eu queria que você contasse aí para o pessoal que está assistindo, para a gente, o que o CIE tem trazido de novo, não só para o mercado, para as empresas, para os parceiros, mas também para o próprio CIE. Bom, a gente tem reforçado aqui no CIE a nossa missão, aquela missão que foi estabelecida pelos fundadores do CIE há quase 60 anos. Agora, no dia 1º de outubro, o CIE Rio completa 60 anos. E a nossa missão é promover a inclusão de pessoas no mercado de trabalho, né? A gente nem fala mais de incluir jovens, porque quando se fala aí de aprendizes, nós estamos falando de jovens, porque é uma questão de legislação, mas no estagiário você tem pessoas com 50, 55, 60 anos cursando uma faculdade e podem ser e são incluídos em programas de estágio através do CIE. Então, a gente está reforçando essa nossa missão. Primeiro, por um lado, de equipes, a gente tem formado equipes altamente capacitadas, né, entendendo bem as necessidades tanto da parte dos estudantes, né, do nosso público-alvo, né, da razão de ser do CIE, que são os jovens, que são os estudantes, as pessoas com deficiência também, como também o lado empresarial, né? Como é que nós podemos realmente dar uma assistência para que o poder econômico, as empresas, pequenas, médias, grandes empresas, profissionais liberais possam usar dessas políticas públicas de inclusão, que é o estágio, a aprendizagem, a pessoa com deficiência, como uma estratégia de recursos humanos, né? Um RH estratégico, né? Então, o CIE tem trabalhado na divulgação, a gente tem aberto mais unidades, mais polos de capacitação, capacitando e treinando a nossa equipe, investindo em comunicação, né? É muito importante a gente ter oportunidade
de dizer que o CE tem programas e custos que podem atender o pequeno negócio da Dona Maria, que pode atender a padaria, que pode atender a sadia. Essa brincadeira que a gente fala lá no CIE é que nenhuma empresa é tão pequena que não possa contar com os serviços do CIE. Então, um profissional liberal, um advogado que não tem um escritório constituído, não tem CNPJ, mas atua através do seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil, ele pode ter um estagiário de direito e o CE pode ajudá-lo. Então, nenhuma empresa é tão pequena que não possa contar com os serviços do CIE e nenhuma empresa é tão grande que não precise do CIE. Porque para essa grande organização, eu tenho um banco de talentos, eu tenho relacionamento com todas as instituições de ensino do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho um modelo padrão de gestão de programa de estágio, eu tenho um sistema operacional muito intuitivo, muito fácil de acessar. Nós temos uma plataforma de avaliação de competências e perfil dos candidatos. Nós temos um programa de acompanhamento dos estagiários e dos aprendizes. A gente vem reforçando todas essas possibilidades do CIE para que a gente possa atender o maior número possível de empresas, de pequenos negócios, de grandes negócios, de profissionais liberais, da administração pública. A gente tem feito um esforço muito grande para que a administração pública, os municípios, o Estado, as secretarias, tenham programas de estágio e de aprendizagem, não só atendendo a população do seu município, do seu Estado, mas também mostrando para o empresário que investir na juventude é o melhor caminho para o desenvolvimento econômico, né? Então, a gente tem feito isso e a gente vai continuar fazendo agora durante os próximos 60 anos. Agora, Luciane, a gente estava falando, né, sobre algumas vantagens da lei da aprendizagem, sobre como que funciona, todos os mecanismos de acompanhamento que o CIE oferece, e eu acho que uma coisa que a gente pode acrescentar também, a aprendizagem, ela prevê a inserção do adolescente jovem de 14 a 24 anos, salvo nos casos em que sejam pessoas com deficiência. Nesse caso, não há limite de idade, não é isso? É isso mesmo. Essa idade, a idade mínima, sim, para pessoa com deficiência, mas a idade máxima, não. Então, a gente pode ter um aprendiz com deficiência que tenha 25, 26, 30, né? E esse é um caminho, Luan, muito interessante para qualquer organização que tenha a necessidade de formar, qualificar essa mão de obra. Então, assim, hoje a gente atende no CIE vários aprendizes com deficiência, e eles estão sendo preparados para que futuramente eles possam estar dentro dessa organização, não mais na condição de aprendiz, com um contrato especial de trabalho, mas numa condição mesmo de seletista, né, de colaborador dessa empresa. A gente sabe que existe também a cota de pessoas com deficiência, né? E ao longo desse tempo ele está sendo preparado para futuramente estar dentro dessa organização. Então, hoje a gente já tem uma experiência, uma expertise de atendimento de pessoas com deficiência dentro do programa de aprendizagem, para além do programa de pessoas com deficiência que o CIE tem, né? Hoje a gente já faz a inserção e a qualificação de pessoas com deficiência em projetos diversos dentro do CIE. Mas dentro da aprendizagem isso também é possível de acontecer. E acho que é um bom caminho para muitas organizações que encontram dificuldade, né, na atração e na preparação desse público. Importante. Acho que é legal a gente destacar também, né, Luiz? Acho que aí para o próprio público-alvo, que são as pessoas com deficiência, que durante o contrato de aprendizagem, o benefício que aquela pessoa recebe, o BPC, ele não é suspenso. Ela continua recebendo. Exatamente, né? não é suspenso, né? Então, acho que aqui a gente destacou um ponto importante, que não há limite de idade para a pessoa com deficiência. E a pessoa com deficiência que ficou normalmente fora do ensino regular, ela vai receber essa capacitação para o mercado de trabalho no programa de aprendizagem, né? Então, ela vai receber aquela qualificação que as empresas tanto procuram, né, nas pessoas com deficiência, ela vai receber aquela qualificação no programa de aprendizagem. E aí sim, depois do programa, passar a ser um contratado daquela empresa como CLT e cumprindo a cota também da pessoa com deficiência. E mais uma das melhorias, né, que foram se aperfeiçoando na lei da aprendizagem. Então, no caso da pessoa com deficiência contratada como aprendiz, como você falou, ela não perde o benefício de prestação continuada, o que eles chamam da aposentadoria.
nada mais justo, né? Porque normalmente ela tem realmente custos mais altos com a saúde, tratamento, fisioterapia, então ela recebe o salário mínimo hora, no mínimo o salário mínimo hora, mais esse benefício. Bom, pessoal, eu queria que vocês agora, para a gente encerrar, deixassem um recado, e aí vocês podem olhar ali na câmera 1, dar um recado para aquela empresa que ainda não contrata aprendiz, para aquela empresa que pensa daquela maneira bem baixa, bem pequena, que não precisa, que é um custo, que ela prefere pagar a multa, dá aquele recadinho. E aí, Lu, você fala sobre os potenciais do programa e, Luiz, você fala sobre o nosso diferencial. Beleza? Vamos lá? Perfeito. Quem quer começar, Luciane? Bem, prezado empresário, invista na juventude, né? Sou psicóloga, não sou economista, mas todo e qualquer estudo aponta que investir na juventude é o caminho, né, para o nosso país na questão do desenvolvimento social e econômico. Então, a gente já tem uma larga experiência, uma trajetória longa em desenvolvimento de programas, né, de formação e de qualificação de pessoas, e a gente sabe que o resultado é muito positivo. É isso que a sua empresa vai ganhar. Em termos de diferenciais, né, que você pediu, Luan, eu acho que é importante a gente falar que a gente também conta com uma plataforma onde é possível acompanhar todo o desenvolvimento, o desempenho desse jovem por esta plataforma. Essa gestão compartilhada é muito próxima entre CIE e empresa, onde você vai poder contar, né, com uma equipe qualificada para te apoiar ao longo de todo esse processo. Para o empresário, o que eu quero colocar é que o CIE pode ajudá-lo a implantar um bom programa de atração e retenção de talentos, seja pelo programa de estágio, pelo programa de aprendizagem, pela contratação da pessoa com deficiência. Nós podemos ajudar a sua organização a ser mais inclusiva e mais diversa e mais produtiva, porque investir na juventude, formar o seu profissional é o melhor investimento para o crescimento da sua organização, para ela se tornar uma empresa de melhor performance, atuando mais forte na concorrência. E como eu disse um pouco antes, não há empresa pequena que não precise dos serviços do CIE. Nós podemos ajudar. Aquele pequeno lojista, que é ele, a esposa, o filho, quer ter um estudante, quer preparar um jovem para ser o seu sucessor, o seu sócio, até, por que não? Procure o CIE. Aquela grande organização que quer implantar um programa de estágio para a sucessão das lideranças, procure o CIE que nós podemos ajudar. Se você quer apoiar um projeto social também, além desse que nós falamos, qualquer programa de capacitação de pessoas, de acolhimento de pessoas, procure o CIE. Nós podemos ajudar e já ajudamos uma centena de empresas que têm programas sociais em parceria com o CIE. Então, procure o CIE. Nós temos um atendimento à sua medida e à sua disponibilidade financeira, né? Também alertar sempre para a empresa que, quando procura um fornecedor, procurar um fornecedor que tenha todos os registros, todos os certificados que são exigidos para execução daquela atividade. No programa de aprendizagem, quando há um desvirtuamento no contrato de aprendizagem, por falta de capacitação, por falta de conteúdo pedagógico, a penalidade acaba ocorrendo na empresa. Ela é responsável solidária por aquele problema. Então, se aquele contrato for considerado um contrato nulo, todas as penalidades acabarão acontecendo na empresa. Então, procure sempre quem é o seu fornecedor. Para os estudantes que estão nos ouvindo também, nos assistindo, né, acredite que há um caminho a ser percorrido para o sucesso profissional, para ter uma jornada profissional, para ter uma carreira, para ter uma remuneração compatível com todo o seu esforço. Não se desanime, né? Permaneça nos estudos, procure o CIE, procure as vagas do CIE. Se hoje não tem vaga, amanhã pode ter, porque é muito dinâmico, não é? As oportunidades vão surgindo à medida que o CIE vai fazendo esse esforço de convencimento, de sensibilização das empresas. Então, acredite, não abandone o curso, né? A aprendizagem tem mais esse retorno, né? Que é diminuir a evasão escolar. Procure o CIE que nós estamos à disposição.
Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei desse bate-papo. Afinal de contas, né, Luiz, Luciane, a Lei da Aprendizagem está completando 24 anos nesse ano. Salvo engano, em outubro, junto com o aniversário do CIEE, a gente pode até pesquisar isso depois. Mas ainda há muita desinformação com relação à Lei da Aprendizagem. Muitas pessoas ainda não conhecem os benefícios, os pormenores. Então é importante a gente ter esse bate-papo formativo e informativo. A gente falou muito disso ao longo desse bate-papo hoje, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Fiquem ligados, vem muita coisa boa por aí. Toda semana um especialista, um convidado com informações interessantíssimas, histórias para compartilhar, que eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Bom, até a próxima. Tchau, tchau.